Fala pessoal aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar seguimento à nossa matéria de artes e eu peço para que vocês possam abrir o livro na página 26, que hoje nós vamos aprender quais são os tipos de espetáculos teatrais que existem. Vamos lá então, página 26, teorizando tipos de espetáculos teatrais. Teatro convencional ocorre quando são usados diálogos e situações para contar uma história. Uma peça de teatro convencional pode ter um narrador que não necessariamente faz parte da história. O teatro convencional é o teatro que nós já estamos acostumados a assistir, né? O seriado Chaves, por exemplo, ele é um tipo de teatro convencional onde que nós temos uma situação, nós temos uma história e aí nós vamos ter também diálogos, né, gente? Presentes aí no contexto da história. Musical. Ocorre quando são usadas músicas para contar uma história, como ópera, o drama, opereta, que podem ser encenados com diversos estilos musicais, tais como o MPB, o rap. Em um musical também pode haver a presença da dança, que é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, juntamente com o teatro e a música. Logo, no musical, estão presentes todas as formas de manifestação artística. O musical é um estilo bem tradicional que a gente costuma ver nos filmes americanos, né? Onde tem muita dança, muito canto. E nós temos também musicais no teatro. Então, geralmente, uma peça de teatro que tem 100% de dança e de canto é considerado um musical. Circo. Ocorre em espetáculo feito por artistas como acrobatas, malabaristas, ilusionistas, palhaços, equilibristas, contorcionistas. O circo já é tradicional, né, gente? Já estamos acostumados de ver como que o circo ele tem aquela ideia, né? Traz uma magia especial, uma fantasia a mais para a gente que assiste. Então, é uma união de artistas para fazer o espetáculo acontecer. Nós temos o teatro com bonecos, que é muito gostoso de assistir, quando os personagens são representados por bonecos que são manipulados pelas mãos de outras pessoas. Esses bonecos são chamados de fantoches ou marionetes e ficam presos por fios, varetas ou cordas. No Brasil, esse tipo de teatro é comum no Nordeste e possui o nome de teatro de mamulengo, cujo significado é mão molenga, em alusão à maneira como a pessoa segura os bonecos. Gente, esse é famosíssimo, né? Teatro aí de fantoches, tem fantoche de tudo que é tipo e é muito gostoso de fazer. E de assistir também, né, gente? É muito bacana assistir esse tipo de teatro. Nós temos o teatro de sombras, é quando os personagens são projetados pela sombra das mãos das pessoas, e nesse caso é necessária a utilização de uma fonte de luz. Os personagens podem ser formados pelas mãos de alguém ou por figuras recortadas que são postas em frente a uma parede ou tecido, né? E esse tipo de teatro de sombras, gente, é quando você está diante de uma luz, você faz em formato de mãos um cachorrinho, um coelho, né? Mais ou menos parecido esse teatro de sombras. Mímica ocorre quando o ator não utiliza a voz em uma apresentação. Nessa atuação, ele deve transmitir os sentimentos e pensamentos do seu personagem por meio de gestos e expressões corporais e faciais. Gente, é muito bacana. A mímica é fantástico por conta disso. Porque a mímica você vai utilizar só as expressões do seu rosto e os gestos, né, do seu corpo. É muito bacana. Teatro de máscaras, teatro que teve origem na Grécia Antiga, né, como a gente já aprendeu, que é o uso das máscaras para identificar, né, Deus e os heróis da época. Então, era um estilo de teatro utilizado na Grécia Antiga. Nós temos o teatro de rua, que ocupa as áreas abertas, né, transformando os espaços públicos em verdadeiros palcos onde as pessoas podem assistir de uma maneira mais próxima os espetáculos. Em Belo Horizonte costuma ter muito isso, principalmente tem um período lá de teatro que as pessoas podem assistir muitas vezes até na rua, tá? Em Paropeba já aconteceu também de ter movimentos artísticos com peças teatrais em praças, então é muito bacana também. Dialogando, você já conhecia algum tipo desses espetáculos que nós estamos comentando aqui agora? De qual tipo de peça você mais gosta? Tá? Então é muito interessante por conta disso, porque a gente tem esses tipos de espetáculos teatrais
que acabam atraindo a nossa atenção e é muito gostoso de a gente assistir. Nós temos uma ficha aí, nós temos um dos maiores grupos do Brasil de teatro, que é o Giramundo. O Giramundo, gente, ele utiliza muito espetáculos de bonecos, muito bacana mesmo, tá? Então nós temos alguns dados aí, ó, o Giramundo ele foi criado em 1970, localizado em Belo Horizonte. O fundador é o Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. Espetáculos executados, 36 espetáculos. Eles têm no acervo quase 2.000 bonecos. Tipo de espetáculo teatral, teatro de bonecos. As peças teatrais, Pinóquio, Hoje é Dia de Maria, Mini Teatro Ecológico, 20.000 Léguas Submarinas, Teatro Móvel, Mitologia Fantástico, Metas do Milênio Futura, Dango Balango, Segue o Beco, Teatro do Mundo, Manual do Marionetista. Gente, é muito bacana mesmo essas apresentações. Tem vários aí na internet que vocês podem assistir que é muito gostoso de ver. Inclusive, Hoje é Dia de Maria, o Giramundo ajudou até a Globo criar a minissérie chamada Hoje é Dia de Maria, tá? O grupo de teatro Giramundo faz parte da história do teatro brasileiro e obteve reconhecimento nacional, pois representa a cultura brasileira em suas histórias e apresenta cuidado técnico e plástico na construção dos seus bonecos e espetáculos. Hoje, as atividades do Giramundo concentram-se em um núcleo multimídia, que explora os múltiplos aspectos dos bonecos e seus movimentos, encarando-os como matéria de pesquisa. Assim, o grupo possibilita a convivência de bonecos reais e imagens digitais. Essa mistura do teatro de bonecos com animação e a atuação ampliada desse grupo, como museu, teatro, escola, estúdio de animação e criador de produtos, modelam o Giramundo do século XXI, que não pode mais ser considerado um grupo de teatro convencional, pois apresenta características multi e interdisciplinares. Durante os anos 2000, esse grupo se institucionalizou e ampliou sua pauta de atividades, abrindo seu museu, sua escola, seu estúdio de animação, incorporando a criação de produtos como livros, vídeos e brinquedos. Atualmente, as suas atividades estão mudando para a investigação do movimento em suas múltiplas formas, e eles estão utilizando diversos meios para pesquisar esse movimento, entre eles o boneco. Assim, é possível afirmar que, atualmente, as atividades do grupo concentram-se em conservar suas origens sem perder o ímpeto criativo. Olha só que bacana aí o acervo de bonecos deles, gente. Olha que legal o estilo dos bonecos do Giramundo. É muito perfeito, gente, os fantoches deles. E eles são bonecos que têm aquelas cordinhas nas mãos, sabe? É um tipo de fantoche muito clássico, que a gente está acostumado a ver o fantoche e a gente coloca só a mãozinha por dentro do fantoche para mexer. Esse não, esse precisa de ter uma coordenação, porque na mãozinha dos bonecos tem as cordinhas presas. Então, a pessoa que vai manipular o boneco, ela tem que saber fazer a manipulação do boneco para ficar bem real mesmo, tá? Trabalhando com pesquisa. Pesquise a respeito de outro grupo de teatro brasileiro e construa uma ficha com seus dados informativos, conforme a ficha do Giramundo acima. Além de fazer a ficha, escreva um breve texto sobre a sua história. Pessoal, é o seguinte, essa atividade aqui, eu vou estar colocando para vocês de uma maneira diferente como é que nós vamos fazer essa pesquisa. Eu vou estar colocando no anexo da postagem dessa videoaula, tá? Vocês vão poder pesquisar qual é o tipo de espetáculo que vocês acham mais interessante da aula de hoje, tá? Tá vendo esses tipos de espetáculos teatrais? Vocês vão pesquisar um deles, tá? Para estar colocando na pesquisa que vocês vão devolver para mim pelo Senec Digital, na postagem, tá? Então fiquem ligadinhos, eu vou deixar em anexo direitinho a folha para vocês colocarem a pesquisa de vocês e vocês devolverem para mim na postagem do Senec Digital, tá, gente? Então, muito obrigado. Já comecem a olhar aí um pouquinho aí sobre o Giramundo. Olha aí na internet, tem muito boneco bacana aí, tem espetáculo deles bem legais para assistir, tá bom? Então nós vamos parar aqui na página
Nós vamos parar nessa pesquisa aqui mesmo, tá, gente? Para ficar mais fácil, tá? Para a gente dar seguimento. Nós vamos parar por aqui, então. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus ilumine vocês.